fazem separação entre você e o seu And your Deus. iniquities have hid his face from you. E as suas iniquidades têm escondido a face dele de você. Now that's our world out there. Este é o mundo, nosso mundo lá. That's not the world that God wants. Mas este não é o mundo que Deus quer. That's the world. Mas este é o mundo. I'm giving you the big picture. Eu estou dando para você o grande quadro. Get this picture clear. Entenda claramente And este your quadro. ministry will blossom. E assim o seu ministério poderá ser grande. So we've got a world of millions of people separated from God. Então nós temos um mundo com milhões de pessoas separadas de Deus. God breathed into his creation. E Deus soprou na sua criação. And in the Hebrew, we understand he imparted, he infused himself in them. E no hebraico nós temos aquele entendimento de que ele depositou-se de si mesmo. He reproduced himself. E ele reproduziu-se. They were like him. Eles eram como ele. His image. A sua imagem. Exactly. Exatamente. Like God. Como Deus. That's what he wanted. É isso que ele queria. That's what he wants today. É isso que ele quer hoje. That's what redemption's all E é about. isso que tem a ver com a redenção. And Paul prays that our understanding will be enlightened. E Paulo ora para que o nosso entendimento seja iluminado. That we can grasp our position. Para que nós possamos agarrar, entender a nossa posição. And understand that the power that raised Jesus from the dead is working in us. E entender, compreender que o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos está trabalhando em nós. But see, we're like those disciples. Our eyes are holden, so we don't catch on to the scriptures. Mas nós temos sido como aqueles discípulos que os nossos olhos estão encobertos, então nós não podemos nos agarrar naquilo que a Escritura But diz. do you know what's happening? Mas sabe o que está The acontecendo? Holy Ghost is giving you light right now while I talk. O Espírito Santo está trazendo, está iluminando você durante o tempo que eu falo, aqui agora mesmo. And this picture is going to click together, and you're going to say, "Oh my God, I see it. Yes, it's simple." E esse quadro vai vir de repente em você, no estalar de dedos, e vai se tornar tão simples. Now let me take you along. Mas deixe-me continuar com você Come aqui. through the Old Testament. Vamos no Velho Testamento. God could not be in any of the people that were his offspring down through the centuries. Deus não podia estar em nenhuma das pessoas daquela geração, através do século. When Adam and Eve were put out of the garden, Uma vez que Adão e Eva foram retirados do jardim, God was left without human friends, Deus foi deixado sem amigos humanos. and they embarked on their road to destruction, E self-destruction. aqueles homens então começaram uma jornada de autodestruição. You understand that? Você está entendendo isso? And so it continued all the generations. E assim continuou através das gerações. God was not happy. Deus não estava feliz. He said he has no pleasure in the soul that dies. Ele diz que ele não tem prazer na alma que morre, que It says padece. he's not willing that any should perish, E- but that all should come to repentance. E ele não quer que ninguém morra ou padeça, mas que todos cheguem ao arrependimento. You know the story of the Old Testament. Você conhece a história do Velho Testamento? God encamped in their midst. He got as close to them as he could. Deus acampou-se no meio deles, ele chegou o mais perto que ele podia chegar. He said, "Make me a place to dwell among the people." E ele falou: prepara-me um lugar para habitar entre as pessoas. Are you hearing his heart? Vocês estão ouvindo o coração de He's Deus? groaning to be among his people, in his people, but he can't be in them. Ele está clamando para estar no meio das pessoas, mas nas pessoas, mas ele não pode. But he can be near them. Mas ele podia estar perto deles. So he says, "Make me a tent. Então ele disse: prepare-me um tabernáculo. Put a special tent in the middle, Ponha uma tenda especial lá no and meio. my presence will dwell there. E a minha presença vai habitar lá. Nobody can come in there. Mas ninguém pode chegar lá. Just one priest, Só um sacerdote, once a year, uma vez por ano, with blood of animals, com sangue de animais, for his own sins, pelos seus próprios and for the pecados sins of everybody. e pelos pecados dos outros. He can come in, Ele pode and by entrar. that he will say, "Oh God, we're still looking to you." E por assim ele vai dizer: ó Deus, continuamos buscando a Ti. And God is saying back,
E Deus está retornando through those sacrifices. através daqueles sacrifícios, Remember, I'm still wanting you. dizendo: lembre-se, eu ainda quero você. I want to live in you. Eu quero viver em você. I can't do it yet because of sin. Eu ainda não posso fazê-lo, isso por causa do And this pecado. blood of bulls and goats that you're bringing can never expunge your E sin. esse sangue desses animais jamais poderá acabar com o pecado. But we're continuing the ceremony because I want you to know I'm reaching out to you. I want to be with you. Mas nós estamos continuando com essa cerimônia porque eu quero que vocês saibam que eu quero habitar em vocês. And then the priests became crooked, Daí o sacerdote então se curvou. evil-minded, Começou a ter uma mente diabólica, interested in money, com interesse em dinheiro, cruel in their attitude. cruel nas suas atitudes. And it got worse and worse. Religion got worse and worse E a and worse. religiosidade se tornou então cada vez pior. And finally God said through the prophets, E finalmente Deus disse através dos profetas: I'm tired of this stuff. estou cansado disso. I can never reveal myself through this plan. Jamais vou poder me revelar através desse The plano. smoke of their incense stinks in my nostrils. O cheiro do incenso faz mal às minhas I'm narinas. tired of their sacrifices. Estou cansado do seu I've sacrifício. got to do something. Eu preciso fazer I algo. want them. Eu os quero. I love them. Eu os I amo. want to be in them. Eu quero estar neles. He says there's no other way but for me to come among them and live in human flesh. E ele disse: não existe nenhum outro meio para que eu habite neles e novamente habite na carne. And the good news was born, Então as boas novas vieram. the gospel. O evangelho. God came in human flesh, Deus veio à carne humana, born of a virgin, nascido de uma virgem, pure and clean, puro e limpo, no sin. sem pecado. He came, and for 3 years as an adult he lived among us, Ele veio e por 3 anos, como um adulto, viveu entre nós, teaching the principles of the kingdom of God. nos ensinando os princípios do reino de Deus. Don't get scared of the kingdom of God. Não fique com medo do reino de Deus. Teaching the principles of God's kind of life. Nós temos que ensinar os princípios do tipo de vida no reino da That's vida. what Jesus taught. É isso que Jesus ensinava. And so we have 4 records. De maneira que nós temos essas coisas que Matthew, lembramos, Mark, Luke, and John. que nos fazem lembrar. all Mateus, told it a esses little livros, different. Mateus, Marcos, Lucas e João. They all told it a little different. Cada um falou segundo a sua perspectiva. Beautiful stories. Histórias magníficas. 4 witnesses. 4 testemunhos. Hallelujah. Aleluia. That teach us how God wants people to live. E nos ensina como Deus quer que as pessoas vivam. You understand that? Você entende isso? See, Jesus came for 2 reasons. Jesus veio, você vê, por 2 He razões. came to show us God, Ele veio para nos mostrar Deus and he came to show us us. e ele veio para nos mostrar a nós mesmos. Hallelujah. He came to show us that God is good, Ele veio para nos mostrar que Deus é bom and he came to show us that we can be good. e ele veio nos mostrar que também nós podemos ser bons. He came to show us how God wants to heal Ele veio para nos mostrar como Deus quer curar and save, e salvar, how that God never wants to condemn, como Deus nunca quer condenar, never wants to judge, nunca quer julgar, always wants to forgive, Ele sempre quer perdoar and to bless people, e abençoar as and to pessoas heal cripples, e curar make- e curar as pessoas, paralíticos, and make sad people happy, e fazer com que aqueles tristes and make sejam felizes poor people rich. e fazer que aqueles que estão pobres sejam ricos. Hallelujah. Jesus came to show, that's what God wants. É isso que Deus quer. Then he also came to show us, Então ele também veio para nos mostrar, watch my life, veja a minha vida, God is in me, Deus está em mim. you can be like me, Você pode ser assim you como can eu. live like me. Você pode viver como eu. My Father is your Father. O meu pai é seu pai. God has life, Deus tem vida. I have life. Eu tenho vida. His life is in me, A vida dele está em mim. his life can be in you. A vida dele pode estar em você. I follow God, Eu sigo Deus. you can follow God. Você pode seguir a Deus. God is my Father, Deus é meu pai. he'll be your Father. Ele vai ser o seu pai. Just follow me.
Siga comigo. Watch how I do things. Veja como eu faço as coisas. Listen, I'm talking essence Eu estou falando of what Jesus accomplished. da essência daquilo que Jesus alcançou. Just watch me, Veja-me. and you'll get a new kind of life. E você vai ter um novo tipo de vida. You'll discover a new perspective. Você vai descobrir uma nova You'll perspectiva. find how wonderful life can be. Você vai descobrir como a vida You pode notice- ser maravilhosa. You notice, I'm not scared of God. Você está notando que eu não tenho medo de Deus? No. Oh, they said, you amaze me. Oh, e as pessoas diziam, você nos impressiona, Jesus. You pray and get answers. Tu oras e as respostas vêm? It's phenomenal. É um fenômeno. Can you teach us to do that? Pode nos ensinar a fazer isso? Yeah, he said, follow me, I'll teach you. Claro, me segue, eu vou lhe ensinar. And he said, once in a while, I'll take you aside and teach you special. E ele diz, você quer mais? Vem aqui, eu levo você para o lado e vou te ensinar alguma coisa muito All the especial. time, he was showing them how life can be with God in us. E por todo o tempo ele estava nos mostrando como a vida pode ser em Deus, de Deus em nós. Do you grasp that? Você agarrou isso? Now, after he showed us how we can be if God is in us, but God couldn't be in us yet. Depois que ele nos mostrou o que acontece quando Deus está em nós, mas Deus ainda não podia estar em nós. Not yet. Ainda não. Not in the Gospels. Não nos evangelhos. He couldn't be in us. Ele ainda não podia estar He em wasn't nós. in Peter. He wasn't in Ele não Peter. estava em Pedro. He wasn't in Mark. Ele não estava em Marcos. He was in Jesus. Ele estava em Jesus. Jesus was born of the Virgin Mary, Jesus nasceu da Virgem, of a seed of God, da semente de Deus, perfect blood, um sangue perfeito, no sin, sem pecado, the Son of God, o Filho de the Deus, seed of God. da semente God de was Deus. in him, Deus havia but he colocado couldn't nele, be in Peter, mas ainda não podia estar em not Pedro, in John, nem em João, not in Bartholomew, nem em Bartolomeu, not in Matthew, nem em Mateus, no, not in anybody. em ninguém naquela época. But God wanted to be in everybody. Mas Deus queria que estivesse em todas as But he pessoas, couldn't be because of sin. mas não podia estar por causa do Your pecado. sins have separated between me and your God. Os seus Between you and your pecados, God. nos seus pecados havia separação entre você e Deus. So he said, I'll go show them Então ele disse, eu vou mostrá-lo. what my idea is for a human person. Qual é a minha ideia no ser humano? And he lived among us. E ele viveu no meio de And he nós. showed us how. Ele nos mostrou como. And wasn't it a wonderful life? Não foi uma vida maravilhosa? He healed sick people. Não foi uma vida maravilhosa? Ele curou os doentes. He wants us to do that. Ele quer que nós façamos He isso. raised dead people. Ele levantou He os wants mortos. us to do that. Ele quer que nós façamos He isso. forgave sinners. Ele perdoou os pecadores. He wants us to be messengers of Ele reconciliation. quer que nós sejamos os mensageiros da He reconciliação. blessed the poor. Ele abençoou os He pobres. wants us to bless the poor. Ele quer que nós abençoemos os He pobres. showed us what we are to be like. Ele nos mostrou aquilo que nós devemos ser. Then he changed his role Então ele mudou o seu papel. and he became our sacrificial lamb. E ele se tornou o nosso cordeiro sacrificial. The innocent dying for the guilty. O inocente padecendo pelo culpado. Is that your understanding? É esse o teu conhecimento? He was innocent. Ele era inocente. He never sinned. Ele jamais pecou. But they killed him. Mas eles o mataram. They killed him because they didn't like him. Eles o mataram porque não gostavam dele. But they didn't really kill him. Mas eles na realidade não o He mataram. laid down his life. Ele entregou a sua They didn't vida. take it from him. Eles não tiraram dele. He gave it. Ele deu. He gave his life on the cross. Ele deu a sua vida na cruz. In our name. Em nosso When nome. Jesus died on the cross, Quando Jesus Cristo morreu na he cruz, did not die for any sin that he had committed. ele não morreu por nenhum pecado que ele havia He died cometido. for my sin. Ele morreu pelo meu pecado, your sin. pelo seu pecado. He took our guilt Ele tirou a nossa and culpa, suffered our punishment. sofreu aquilo que nós deveríamos Preachers, sofrer. tell the world that. Pregadores, vocês precisam dizer isso ao mundo. And if they'll only believe it, E se eles somente crerem nisso, they'll be saved. eles serão salvos. That's what we want, to get the world saved. Não é isso que nós queremos, que o mundo seja salvo. Now listen to me. Ouçam-me. I'm putting this picture together. Eu estou colocando esse quadro. He died for the world. Ele morreu pelo How mundo. many people did he die for?
Por quantas pessoas ele morreu? Whose sins did he die for? Por quais pecados ele morreu? Pecado de quem? Huh? Hã? Oh. Yours? Os seus? The harlot? Só da prostituta? The prostituter? Da prostituta? All. Oh, todos. Everybody. De todas as pessoas. That means Isso significa everybody, sinner and saint, is already paid for. Isso significa que todas as pessoas, pecadores e santos, tudo já foi pago. They're paid for. Foi pago. What's wrong? O que está errado? They don't know that. Eles não sabem disso. That's our ministry. E esse é o nosso ministério. To tell them. Dizer a eles That's the good news. que essas são as boas If they'll novas. believe it, Se eles crerem nelas, they'll be saved like us. eles serão salvos assim como nós. All they need is to hear it Tudo que eles precisam é ouvir and believe it. e crer nisso. But how can they hear it Mas como eles poderão ouvir if we don't preach se it? nós não pregamos? How can we preach it Como nós poderemos if we're pregar not sent? se nós não somos How enviados? beautiful are the feet of them that preach good Quão tidings. maravilhosos são os pés daquele que pregam a We're palavra the de most Deus. beautiful people in the world. Nós somos as pessoas mais maravilhosas de todo o mundo. God said even my feet are beautiful, and I think that's the ugliest part of me. Deus diz que mesmo os meus pés são bonitos, mesmo que eu ache a coisa mais feia em mim. Hallelujah. If my feet are beautiful, I must be terrific. Se os meus pés são bonitos, eu devo ser terrível, Aleluia. terrivelmente bonito, ele falou. I bring good news to people. Eu trago boas novas para as pessoas. Now look, Tremendamente. when Jesus paid for our sins, Quando Jesus pagou pelos now nossos... get this straight, preachers. Você tem que entender isso. Quando Jesus pagou pelos nossos pecados, He laid down his life and died. Ele entregou a sua vida e morreu. He died. Ele morreu. He died. Ele morreu. His life was given. A sua vida, a vida dele foi entregue. Is that clear to you? Isso está bem claro em você? His life died. A vida dele morreu. But God raised Jesus from the dead with a new kind of life. Mas Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos com um novo tipo de vida. His life, A vida dele Gone. morreu. he died for you and me. He paid for us to settle with the devil. Ele morreu por você e por mim. Ele acertou as contas com o diabo. He gave his life. Ele deu a sua vida. He died. Ele morreu. Then God raised him from the dead with a new kind of life. Então Deus o ressuscitou dentre os mortos com um novo tipo de vida. And now because he lives, you can live also. E agora porque ele vive, você também pode viver. You can live also. Você também pode viver. Because he lives, Porque ele vive, you can live also. você também pode viver. Hallelujah. I can live also. Eu posso viver também. Oh, may the eyes of our understanding be enlightened, Oh, que os olhos do entendimento possam ser iluminados, that we can understand about Jesus Christ para que nós possamos entender a respeito de Jesus and Cristo his power that works in us, e através do seu poder que The trabalha em power nós, o which poder he raised Jesus o qual from ele the dead. ressuscitou Jesus Cristo dentre os That mortos. is in me. Está em mim, That is working in me está all the trabalhando em time. mim todo o tempo. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. I am redeemed. Eu sou redimido. I am bought and paid for. Eu fui comprado e já fui pago. And there's not a thing the devil can do about E it. não existe nada que o diabo pode fazer contra Poor mim. devil. Pobre diabo He's defeated. está morto, acabado. I'm alive in Jesus. Eu estou vivo I em reign Jesus. with Jesus. Eu reino com Jesus. I'm in control Eu with estou em Jesus. controle com Jesus. Hallelujah. Aleluia. The life that I live, A I vida que live eu by the vivo. faith of the Son of God who loved me and gave himself Eu for me. vivo pela fé do Filho de Deus, que deu-se por mim. Por Are isso you eu posso hearing me? viver.
Você está me ouvindo? I'm talking on the subject. Eu estou falando num assunto. Can God's power flow through me? Será que o poder de Deus pode fluir através de mim? Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? I'm talking about our connection. Eu estou falando a respeito da nossa conexão. Connection. Esta conexão. Now listen to these two verses again. Vejamos esses dois versículos novamente em Remember what I said Marcos. the kingdom of God is. Nós já explicamos o que é o reino de Deus. God reigning. Deus trouxe. That's what he wants to do. É isso que ele quer que nós He's façamos. the boss. Ele é o chefe. Yeah, I was going to say he's the chief. Ele é o chefe. He's the winner. Ele é o campeão. He's alive. Ele está vivo. He rules. Ele governa. But he don't rule by his by a white cloud of glory that settles down over us. No, no, no. Mas no. ele não governa como uma nuvem branca de glória que está sobre nós. He rules through us. Ele governa através de nós. We are the presence of God in this world. Nós somos a presença de Deus neste mundo. We are. Nós somos. We've got to get that straight. Nós precisamos entender isso claramente. I don't like to say shocking things, but sometimes you have to shock people. Eu não gosto de dizer coisas que te chocam às vezes, mas às vezes a gente precisa fazer isso. I don't want to sound stupid, Eu não quero parecer aqui estúpido até. but truth is simple. Mas a verdade é simples. Theology has complicated it. Mas a teologia tem complicado este evangelho. The people in your neighborhood As pessoas Are na never- sua vizinhança are never going to see Jesus walking down their road or coming to their house. jamais vão ver Jesus andando pelas ruas ou entrando nas suas casas. No. Não. The best picture they will ever see of Jesus is when they see you. O melhor quadro que eles jamais terão para ver Jesus é vendo você. That's what you are. É isso que você é. You're what they call a Christian. Você é o que eles chamam de cristão. That means a human person who's believed on Christ and admitted him into their life. Isso significa um ser humano que deixou que ele entrasse na sua vida e agora vive esta And vida. the ministry of the Holy Spirit E o ministério do Espírito is Santo to take of this Jesus É. and manifest it to people. é pegar este Jesus e manifestá-lo às pessoas. You understand that? Você está me entendendo? That's what the Holy Ghost is on you É isso que o Espírito Santo está for. Not to make you fazendo. talk in tongues all the time. Não para fazer com que você fale em línguas todo o tempo. To take, I believe in tongues, I speak in tongues. Eu falo em línguas, eu creio nelas. But the ministry of the Holy Ghost Mas o ministério do Espírito is Santo to take of Jesus in me and reveal it to people. é pegar esse Jesus que está em mim e revelá-lo às That pessoas. is the kingdom of God. Isto é o reino de Deus. What is the kingdom of God? What O is it? que é o reino de Deus? It is God living in a human person. É Deus vivendo num ser humano, uma pessoa Can you humana. accept that? Você pode aceitar isso? Is that too simple? É tão simples assim? It's God living in us. É Deus vivendo em nós. He rules. Ele governa, He reigns. ele domina. We are His domain. Nós somos o seu domínio. Where we are, God rules. Aonde nós estamos, Deus governa. That's why I will never honor the devil and give him any credit. Por isso eu jamais dou qualquer crédito ou honro o diabo. No. He's defeated. Não, ele está derrotado. God rules in me. Deus governa em mim. And my ministry E o meu ministério is to tell the good news, é dizer das boas novas. and then everybody who listens to me, E a todos aqueles que me escutam, they have the option to believe or not to believe. eles têm uma opção, crer ou não crer. If they don't believe, Se eles não crerem, I'm not going to get mad at them. eu não vou ficar bravo com eles. I'll come back the next night and tell it again. Eu vou voltar na próxima noite e vou dizer a And if eles a they mesma don't coisa. believe, Se eles não quiserem I crer, won't condemn them. eu não vou I condená-los, won't judge them. eu não vou julgá-los. I will have compassion for them. Tudo que eu vou ter é And I'll compaixão. pray and say, Lord, help me to say it better.
E eu vou dizer, Senhor, ajuda-me para que eu possa explicar And I'll melhor. come back and say it again. Eu retorno e digo novamente. And if they keep coming, E se eles continuam vindo, the power of the gospel will be quickened by the Holy Ghost, and they will believe. o poder do Evangelho vai ser apressado com a ajuda do Espírito Santo e eles If então vão they crer. keep listening to me, they cannot reject the good news of E eu te Jesus digo, se Christ. eles continuam ouvindo a minha mensagem, eles jamais poderão rejeitar a mensagem de Jesus Because Cristo. the gospel is the power. Porque o Evangelho é o poder. I don't pray for the power to come. Eu não oro para o poder vir. I preach the power Eu out. prego o poder. The gospel is the power. Porque o Evangelho é o poder. Are you hearing me? Vocês estão me ouvindo? I'm so happy. Eu sou tão feliz. I got so much I want to say. Tem tanto que eu queria dizer. Can you take a little more? Você pode receber mais um pouquinho? I believe in the power of the word of the gospel. Eu creio no poder da palavra do Evangelho. If a sinner Se um pecador comes where we preach, vem quando nós pregamos, if he or she listens to us, se ele ou ela nos ouve, we've got him. We've got him. nós o agarramos, We've got nós him. os ganhamos. If they listen, Se eles ouvem, we've got him. nós sabemos que Why? nós o ganhamos. Por quê? Because there's a power Por- in the seed. Porque há poder na semente. Example, Por exemplo, there was a police chief who hated us. havia um chefe de polícia que nos odiava. He was mean. Ele era He was brutal. muito bruto, We malicioso. sent our team into the city, into the area with a four-wheel vehicle on our films and generators and projectors. Então nós enviamos o nosso time para o nosso grupo para a rua com o nosso carro, tração nas 4 rodas, material de televisão e tudo mais. And they went throughout the province. E eles saíram ao redor das províncias. That police chief arrested them, E aquele policial os prendeu impounded our equipment, e pegou todo o nosso equipamento and put our team in jail. e colocou todo o nosso grupo de pessoas na prisão, na cadeia. That's mean. Isso era ser bravo. Well, we intervened and he turned them loose. Nós conseguimos intervir e ele os liberou. But he came every night in his Jeep with his driver. Mas toda noite ele chegava lá no seu jipe com o seu And there was motorista. a little rise of a little hill right out at the edge of the crowd. And he'd park his Jeep out there and watch. E no final da multidão tinha ali um montinho, um pedaço mais alto, e ele parava lá com o seu jipe. But the old rascal Mas aquele velho, brutal, sei lá como ele fala. had an accident and broke his leg. Ele tinha tido um acidente e a sua perna estava quebrada. I'm not glad he did that. Eu não estou feliz que havia acontecido aquilo. No. Excuse me for smiling. Desculpe-me por estar sorrindo. But he had his leg in a big cast, plaster Paris cast. Mas ele tinha lá sua perna naquele gesso He sat out there in his Jeep watching us. e ele estava sentado naquele jipe nos One observando. night he made a mistake. Mas uma noite ele cometeu um erro. He listened. Ele ouviu. He listened. Ele ouviu. And the power of the gospel got him. E o poder do evangelho pegou ele It made him cry. e fez com que ele chorasse. But he tried to not cry because he didn't want his driver to know. Ele não deixou ninguém notar, ele não queria que o seu motorista soubesse. He was sitting there. E ele estava sentado lá Moved his leg. e mexeu a sua perna, It didn't hurt. não machucou, não doeu. He moved it more. Ele mexeu mais um pouco, It didn't hurt. não doeu. He moved it lots. E ele mexeu novamente It didn't hurt. e não doía. And he began to cry. E começou a chorar. And he confessed to his driver. E ele começou a confessar para o seu He motorista. said, I think I'm becoming a believer. Ele falou, eu acho que eu estou virando crente. You know my leg is healed. Você sabe, a minha perna está curada. Him and his driver took their pocket knife and cut that cast off. His leg was healed. Então ele pediu para o motorista ajudá-lo, pegou a sua faca e tirou aquele gesso e ele estava curado. He made a mistake. Ele cometeu um erro. He listened. Ele ouviu. The gospel. O evangelho é poder, é o poder de Deus. Hallelujah. The Archbishop in East Africa told me
that at the last report, that man who has become a preacher has already opened 7 new churches. Arcebispo na parte leste da África nos disse que aquele homem já abriu 7 igrejas, tornando-se até um pregador. Hallelujah. He made a mistake. Ele cometeu um erro, ele ouviu. Believe in the power of the gospel that you preach. Creia no poder do evangelho que você There's a prega. power in it. Há poder nele. Now, you understand the kingdom of God. Você entende que o reino de Deus, You understand? você entende? It's God in us. É Deus em nós. See, this is a miracle. Este é o milagre. I wish he wouldn't have said kingdom. I wish they wouldn't have put kingdom. Eu até às vezes penso que seria bom que se ele não colocasse reino, Because they always confuse that with politics. porque eles sempre confundem as coisas com política aqui. But it means the reign, the domain, the realm of God. Mas significa que o reino, o domínio de Deus. Say, that's me. The right to rule this world. Ele tem o direito de governar este He mundo. wants to rule this world through people like you Ele and quer me. governar este mundo com pessoas assim como That você is e eu. his kingdom on earth. Este é o reino dele na terra. Now, back to these 2 verses. Voltamos aqui para os versículos de Jesus Marcos. came preaching the gospel of the kingdom of God. Jesus veio pregando o evangelho do reino de Deus. Now, I haven't got time to take you through the book of John, but it's the most fascinating story you've ever read. Eu não tenho tempo para discorrer sobre o livro de João também, mas é uma história fascinante. Since my time is gone, Uma vez que o meu tempo já you go acabou, through the gospel of John eu quero que você leia o evangelho de João. and note particularly the delicacy with which Jesus opened their understanding that God could be with them just like he was with him. E olhe com clareza como Jesus pega a palavra de Deus e explica como Deus também pode estar vivendo na vida dele. Notice particular chapter 5 and chapter 10 and chapter 14 and chapter 17. Preste muita atenção no capítulo 5, no capítulo 10, no capítulo 14 e no capítulo 15, No, 17. 17. Yeah. Notice those particularly. Preste muita atenção. He wrapped it up with his prayer, 17. Ele acabou no capítulo 17 Jesus com a sua oração. groaning. E Jesus clamava: Oh Lord, ó Senhor, let them find out that you're in me que eles possam descobrir que tu estás em and mim, I'm in you e eu estou em ti, and you're in them e tu estás nele, and they're in you e eles em ti, and both of us are in them e ambos estamos and nele, they are in both of us, e eles estão em ambos, that I am in them. que eu estou neles. Look how he groans to Veja make that true. como ele clama por aquela See, verdade. it's because religion hated that idea. They killed him because he said he was the Son of God. É porque a religião odiava aquela ideia. Eles o mataram porque ele clamava, declarava dizendo que era filho de Deus. See, that was delicate. Aquilo era muito He was delicado. very careful through his ministry. Ele tinha muito cuidado através do seu And though he ministério. was very careful in revealing this truth little by little, E mesmo que ele tomasse muito cuidado ao revelar essa verdade pouco they a pouco, finally said, it's enough. We've got the point. Let's kill him. eles finalmente disseram: é o suficiente, nós já entendemos o que você quer dizer, vamos matá-lo. And they killed him. E eles o crucificaram. But they didn't kill him. Mas eles, na He realidade, não o gave crucificaram. his life for us. Ele deu a sua vida por nós. Hallelujah. And like Pharaoh in Egypt, they only fulfilled prophecy for our good. E assim como o faraó no Egito, eles simplesmente cumpriram a profecia para o nosso bem. He died for us. Ele morreu por He nós. gave his life Ele deu a sua vida for us. por nós. So now we can live. Agora nós podemos look close. viver. He came preaching the gospel of the kingdom of God. Veja, ele veio pregando o evangelho do reino de Do you Deus. see now? You see now why vê agora? Mark said that? Porque Marcos diz isso. When you study John, you'll understand. Quando você estudar João, você vai entender. By understanding the kingdom of God is God in us. Entendendo que o reino de Deus é Deus em nós. That's what he came showing us. É isso que ele veio nos mostrar. Say, follow me.
Você tem que, Watch ele me. dizia, siga-me, Do like I do. observe-me, faça assim como eu faço. You can pray like I pray. Você pode orar como eu You oro. can ask anything in my name. Você pode pedir qualquer coisa em meu nome. Even if you keep following me, E se você continua me seguindo, continuar all me the seguindo, things that I do, if you believe you can do an even greater. todas as coisas que eu fizer, vocês ainda podem fazer ainda mais. Because God's in me, Porque Deus está em mim, God's in you, Deus está em você, God's my Father, Deus é meu Pai, God's your Father. Deus é teu Pai. Follow me. Siga-me, Keep watching. continue me And observando. they followed, E eles o seguiram. but their eyes were holden. Mas os olhos dele estavam impedindo. But after the resurrection, he opened their eyes. Mas depois da ressurreição, ele abriu os olhos. Hallelujah. My eyes have been opened. Os meus olhos se abriram. I've got the idea. Eu entendi a ideia, eu tive God percepção da ideia. Has come to live in me. Deus veio para viver Now em look, mim, look. Preaching the gospel of the kingdom. pregando o evangelho do reino de Deus. And here's the way he preached it. E veja como ele pregou, Saying, dizendo: the time is fulfilled. o tempo está cumprido. See, all the Old Testament's come and gone. Todo o Velho Testamento veio e já se All foi. the sacrifices of the blood of bulls and goats has come and gone. Todos os sacrifícios dos animais já veio e já se foi. He's teaching them for 3 years. Ele os ensinou por He 3 says, anos. it's coming close. Ele diz: já está chegando. The time is fulfilled. O tempo está próximo, já está cumprido. I'm going to lay down my life for you. Eu vou entregar a minha vida por você. Hallelujah. He said, Hallelujah. the time is fulfilled. O tempo está The cumprido. kingdom of God is at hand. O reino de Deus está próximo. See what he's saying? Veja o que ele diz. Real soon, God's going to be able to come in you. Logo o Senhor vai estar vivendo em você. The time's fulfilled. O tempo já está cumprido. The kingdom is at hand. O reino está próximo. They said, then what do we do? E eles diziam: o que nós vamos fazer? Just 2 things. 2 coisas It's somente. real simple. É muito simples. Repent. Arrependei-vos. Believe the gospel. Crê no Now Evangelho. look, those are big words. São palavras importantes. Here's what he meant. Veja o que ele quis dizer. You've always trusted in the Hebrew sacrifices Vocês in the temple. sempre creram nos sacrifícios hebraicos no You templo. couldn't even approach God without an animal sacrifice and blood and a priest to intervene for Vocês you. não podiam nem mesmo chegar perto de Deus sem que um sacerdote viesse intervir com o sangue dos animais The de time sacrifício. is at hand. Repent. O tempo está próximo, arrependei-vos. That way don't work anymore. Daquela maneira não funciona mais. That's past. Aquilo passou. Repent. That Arrependei-vos. means change your mind. Mude o seu pensamento. Don't think of God Não pense em Deus through bulls and goats, through the blood of bulls and goats. através do sangue dos cordeiros e dos No, animais. repent. Não, arrependei-vos. Believe the gospel. Creia no Evangelho. Sacrifices are ended. Os sacrifícios já acabaram. I'll lay down my life. Eu vou entregar a minha vida. One sacrifice for all. Um sacrifício por No todos. more sacrifice ever needed. Jamais vai haver necessidade de No outro more sacrifício. bloods, no more bulls and goats ever Não slain. precisamos mais de sangue de cordeiros e de Repent. bodes. Arrependei-vos. Think new thoughts. Pense em novos The pensamentos. old thoughts are finished. Aquelas coisas já se passaram. It's a new way. Existe um novo caminho. Repent. Arrependei-vos. Believe the gospel. E crede no Evangelho. Now, that is our message Esta é a nossa to mensagem the world. ao mundo. Now, we don't have to tussle, we don't have to deal with all of those old Hebraic sacrifices Nós não precisamos ficar aqui argumentando sobre todos aqueles sacrifícios hebraicos, like Paul had to deal with. assim como Paulo teve que I mean, argumentar. that was a big deal. Then, if you didn't have a bull or a goat, you couldn't come to God. Aquilo era, naquela época, era muito importante. Se você não tinha ali um bode, ou um animal, um cordeiro, você não podia chegar a Deus. We don't have to worry about that. Nós não precisamos mais nos preocupar But com what isso. we have to worry about is all of the ceremonies of religions with their endless liturgies and complexities. O que nós, às vezes, nos preocupamos com todas essas cerimônias, liturgias e complexidades.
And we've got to come to people E nós temos que chegar a essas pessoas and say, hey, it's easy. e temos que dizer para elas: veja, é fácil, Repent. You arrependei-vos. don't need religion anymore. Você não precisa mais da You don't religiosidade. need a priest to intervene Você não anymore. precisa mais de um sacerdote para You don't intervir. need a sacrifice Você anymore. não precisa mais de um sacrifício. Change your mind on all of those religious liturgies. Reflita diferente em seu pensamento em todas essas religiosidades. Only believe. Somente creia. Believe what? Crer no quê? The good news. Nas boas novas. What good news? Que boas novas? That Jesus died for our Que sins. Jesus morreu por nossos pecados, So we don't have to para die, que nós não precisamos but we can morrer, have life. mas sim termos vida. Believe the good news. Creia nas boas novas. That Jesus died for our Que sicknesses. Jesus morreu por nossas doenças, That we don't have to be sick, para que nós não precisemos ficar but we doentes, can be mas healed. podemos ser curados. Repent and believe the gospel. Arrependei-vos e crede no Evangelho. That's the whole thing. Isso é tudo. That's it. É só isso. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Now listen to it. Ouça. Jesus came preaching the gospel of the kingdom of God, Jesus veio pregando o Evangelho do reino de Deus, saying the time is fulfilled. dizendo: o tempo está cumprido The kingdom of God is at hand. e o reino de Deus está próximo. Repent and believe the gospel. Arrependei-vos e crede no Evangelho. And they started doing that. E eles começaram então a fazer And isso. here we are today. E hoje estamos aqui. I'm a believer. Eu sou um crente. I repented. Eu estou arrependido. Hallelujah. Hallelujah. Philippians 4:13. Filipenses I 4:13. can do all things through Christ. Eu posso todas as coisas em Cristo. Acts 1:8. Atos 1:8. You shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. Você receberá poder uma vez que o Espírito Santo vem sobre você. Hallelujah. Acts 2:4. Atos 2:4. And they were all filled with the Holy Ghost. E todos foram cheios do Espírito Acts Santo. 2:11. Atos 2:11. And the public heard them all, women and men, speaking the wonders of God so loud you could hear it in the E city todos square. ouviram, homens e mulheres, eles falando das maravilhas de Deus. Hey, women, listen to me. Mulheres, ouçam-me. Hey, women, listen to me. Ouçam-me, mulheres. The women weren't silent on the day of Pentecost. As mulheres não estavam silenciosas no dia de Pentecoste. They preached so loud you could hear them speak the wonders of God in the city square. Elas falavam tão alto que eles podiam ouvi-las lá na cidade. Now, if you've got ears to hear, you listen to that. Se você tem ouvido para ouvir, ouça isso. Acts 4:33. Atos 4:33. With great power the apostles gave witness of the resurrection. Com grande poder os apóstolos deram testemunho da ressurreição. That's our message. Essa é a nossa mensagem. That can be proven. Isso pode ser provado. That's why we have power. É por isso que nós temos poder. Acts 6:8. Atos 6:8. Stephen, full of power, did great wonders and miracles among the people. Estevão, cheio do poder, fez grandes sinais e maravilhas entre Oh, as pessoas. hallelujah. I know what it is to burn hot with the Holy Ghost. Eu sei o que está ardente com o Espírito Santo. One of our meetings, 11 lepers sneaked out of the leprosarium and came to our E uma das meeting. nossas reuniões, 11 leprosos levantaram-se do leprosário e começaram a andar. We don't ever lay our hands on the sick in No. these mass meetings. You can't. Nessas grandes reuniões, nós nunca impomos as mãos sobre as pessoas, não tem jeito. Someone found out about those poor lepers that were hiding out there in a secret place they had. Mas alguém descobriu a respeito daqueles pobres leprosos que estavam no lugar secreto lá. When I heard that, my heart, I had compassion. Quando eu ouvi aquilo, no meu coração eu tive tanta compaixão. They didn't want anyone to know they were there Eles não queriam que ninguém soubesse que eles estavam because lá, the police would grab them and take them back to porque the a polícia leprosarium. poderia pegá-los e levá-los de volta. I said to the preacher, Eu disse para o pregador: go get them. vá pegá-los, Bring them to the platform. traga-os para a plataforma, Fix them right there on the front. deixe eles lá mesmo, lá na frente. Hallelujah. I was burning hot. Meu coração The estava kingdom ardente. of God is at work. O reino de Deus estava trabalhando. God is in us. Deus está em nós. Compassion. A compaixão. If you get so holy and so big-headed that you don't have compassion for hurting people, you're in trouble. Se você ficar tão santo
tão grande, tão influente que você não sente mais o clamor das pessoas, a compaixão, você está com problema. God is touched with the feeling of infirmities. Deus é tocado com o sentimento nas Jesus enfermidades. had compassion. Jesus tinha compaixão daquelas pessoas. Many times in our meetings, I go down from the platform with my interpreter, and I just step over their shoulders on the ground, and I go among them, and I squat down. I'm saying it all, so you can put it all together quick. And I squat down by some of them, and I'll talk to them, looking in their eyes. Muitas vezes eu e meu intérprete descemos no meio das grandes multidões e nós começamos a passar por cima de um, por cima de outro, somente para que eu possa tocá-los e olhá-los no meu I want olhos. to touch them. Eu quero I tocá-los. want to look at them. Eu quero olhar I neles. want to hear them tell me their story. Eu quero ouvir eles contando a história They're deles. beautiful people. São pessoas maravilhosas. Some dear women are sitting there. Há algumas mulheres queridas que estão sentadas. And they smile at me. They cover their mouth because they have no teeth. Elas quando sorriem, elas tampam suas bocas assim porque elas não têm dente. When I squat down beside them, I'll see them pull their garment over their feet because their feet are ugly. Quando eu chego perto delas, eu vejo elas cobrindo os seus pés porque os pés estão tão sujos. My shoes are nice. Os meus sapatos são tão They're bonitos, polished. são polidos. Their big, ugly feet are there. Mas aqueles pés They feios don't have estão any lá. shoes. Eles não têm sapatos. It's good to get down and see people. É Living bom, people. é bom chegar lá, ver as pessoas. We're dealing with people. Nós estamos mexendo com as pessoas. Compassion. We Compaixão. must have a heart for people. Nós precisamos ter um coração pelas When I heard pessoas. about those 11 lepers, Quando eu ouvi a respeito daqueles 11 leprosos, they brought them to the platform. eles os trouxeram para a plataforma. Poor things, some of them no hands, Pobres homens, alguns sem mãos, no ears, or the nose alguns sem ouvidos ou sem nariz, ugly. feios. No one loves them. Ninguém os ama, God does. mas Deus ama. Hallelujah. I was burning. Eu estava ardendo, My wife and I. a minha esposa e eu. Oh, she was burning with me. Ela estava lá junto We comigo laid our hands on their flesh. e nós impomos as nossas mãos na carne dela. And just one prayer came out of me. E uma oração, I was so hot. eu estava tão The Holy quente, Ghost caloroso, will take up Jesus and show it to que people. o Espírito Santo pega Jesus e mostra para I as said, pessoas. be clean in Jesus' name. Eu falei, ser purificado em nome de Jesus. Be Limpo, clean in seja Jesus' limpo name. em nome de Jesus. Be clean in Seja Jesus' limpo name. em nome de Jesus. Oh, it poured. Be clean. Oh, e aquilo descia, seja limpo. And then they took them back to the leper shed. E eles pegaram então aqueles leprosos e volta para aquele leprosário improvisado. One by one, they were released. Um por um, eles foram liberados. At the end of the year, No final do ano, every no one final of daquele those ano, 11 lepers were released cured. cada um daqueles 11 leprosos foram liberados, puros, limpos. God's power is 100%. O poder de Deus, 100%. Have compassion on people. Tendo compaixão nas pessoas, pelas Aleluia. pessoas. Hallelujah. 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 Okay, I got to quit. Eu preciso terminar. Remember this. Lembre-se disso. In Acts chapter 1, Em Atos capítulo 1. I'll talk about this next November. November 99. Nós vamos falar em novembro de 1999. We'll talk a lot about that. Nós vamos falar muito sobre isso. But look at verse 3. Mas olhe lá no versículo 3. Jesus showed himself alive Jesus se apresentou vivo by many infallible proofs. com muitas provas incontestáveis. I love that. Eu amo isso. He's alive. Ele está vivo. He's alive in me. Ele está vivo em mim. I'm the proof that he's alive. Eu sou a prova de que ele está vivo. Hallelujah. The church is the proof A that he's igreja alive. é a prova de que ele está vivo. Is that right? Não é certo isso? And he was seen of them 40 days. E aparecendo-lhes ainda durante 40 dias. Did you notice that? 40 days. Você reparou isso? 40 dias. What did he talk to them about? E o que ele falou a respeito? What did he about?
O que a sua Bíblia diz? What was he talking about? O que ele estava falando? Speaking to them of the things pertaining to the kingdom of God. Das coisas concernentes ao reino de Deus. Now what was happening? O que estava He acontecendo? was wanting them to catch on to the fact, see, it's happened. Ele queria The que Holy Ghost has come back in you. God can be in you. Ele queria que eles entendessem aquele fato de que o Espírito Santo, Deus está em você. Ele fala. Hallelujah. Hallelujah. The disciples thought the kingdom of God was a political power. Os discípulos achavam que o reino de Deus era um poder político. They wanted Jesus, risen from the dead, to destroy the Romans and give the political government back to the Jews. Eles queriam que Jesus Cristo, uma vez ressurreto dentre os mortos, entrasse e derrotasse o governo romano e desse de volta aos judeus. Jesus said, you missed the idea. E Jesus falou, você não entendeu bem o que eu quero dizer. It's not politics. Não é a respeito de política, Spirit. é espiritual. Hallelujah. Said, you shall receive power. Assim, que vocês receberão poder. They said, are you going to restore the kingdom here? Tu vais restaurar o reino para nós, diziam eles. But that's none of your business. Disse, isso aí não tem nada a ver. But you shall receive power. Mas vocês receberão poder. He said, Ele disse. don't worry about the future. Não se preocupem com o futuro. I'm equipping you for the present. Eu estou preparando você para o presente. Will you restore the kingdom? Quando você restaurar o reino, None of your business. não se interessa. You shall receive power to be my witness. Você receberá poder para ser minha testemunha. Don't worry about the future. Não se preocupe com o futuro. I'm equipping you for the present. Eu estou preparando você para o presente. Some of you are so occupied about the future that you're good for nothing in the present. Alguns de vocês estão tão preocupados com o futuro que não servem para nada no presente. Look around you. Olhe ao redor de A vocês. world is dying around you. O mundo está morrendo ao redor de vocês. We are the healers. Mas nós somos aquele que pode We are the curar. saviors in a sense. Nós somos, de alguma forma, o That's our Salvador. ministry, to give the Esse é o gospel. nosso ministério, levar o Don't Evangelho. worry about the future. Não se preocupe com o futuro. I'm equipping you for the present. Eu vos estou preparando agora para o presente. It's not, will the kingdom come to us? Não é que o reino de Deus vem para nós. The question is, will we take the kingdom to the people? A pergunta é, nós levaremos o reino de Deus às pessoas? Jesus didn't give us a map for the future. Jesus não nos deu um mapa para o futuro. He gave us power for the present. Ele nos deu, sim, poder para o presente. We pray, Lord, will you do so and so? Nós oramos, Senhor, tu vais fazer assim e assim. But that's not the prayer. Mas essa não é a oração. The prayer is, you shall do so and so. A oração é, tu vais fazer assim e assim. We want God to do it. Nós queremos que Deus faça. Jesus, Jesus, you've been 3 years with us. tu ficaste 3 anos com a You've done gente. so much. Tu fizeste tanto. Now will you do some more? Vai fazer mais, ainda Restore the mais. kingdom to us. Vai restaurar agora o reino He para said, nós. hey, you haven't got the idea. Eu disse, não, vocês não entenderam bem a I've ideia. finished my course. Eu já acabei o meu curso I've done aqui. my thing. Eu já fiz o que eu tinha que I've fazer. purged you from your sins. Eu acabei com aqueles I'm pecados. ready to go sit down. Eu estou pronto para ir e It's your sentar-me. time to start Agora é now. seu tempo, a sua hora de I've começar. committed my work to you. Eu passei essa obra para I only você. came to show you how to do it. Eu só vim para te mostrar como você deve Now fazer. I've shown you. Agora eu já te mostrei. I've died for you. Agora eu já morri por I've você. struggled with the devil. Eu já briguei com o diabo. I've defeated Satan. Eu derrotei I've Satanás. exposed him publicly. Eu o expus publicamente. And I've purged you from your sins. E eu te liberei dos seus pecados. It's time to go sit É down. hora de eu me sentar. It is finished. Está consumado. Now it's in your hands. Agora está nas suas Oh mãos. God, we want you to do
this and that. Oh, Deus, nós queremos que tu venhas fazer Oh, isso. no, I've done my part. Não, eu já fiz a minha I've done parte. everything I can do. Eu já fiz tudo que eu podia fazer. I hand it all over to you. Agora eu passei tudo para você. And Satan comes out of his corner. Daí vem Satanás lá do seu canto. He says it'll never work. E ele diz, jamais vai funcionar They'll isso. never do it. Eles jamais vão fazer. I fooled Adam. Eu enganei I'll Adão fool them. e agora eu vou enganá-los I'll também. keep them from doing it. Eu vou fazer com que eles consigam. They'll never do it. Eles jamais vão conseguir. Jesus said, you just wait and see. Mas Jesus falou, espere e verá. I trust my followers. Eu confio nos meus seguidores. I've shown them how. Eu já os mostrei You como fazer. watch, they will do it. Fica assistindo, diabo, eles vão fazer. God, my Father lives in them. Deus, o meu Pai, vive nele. And you nor none of your cohorts can stop them. E nem você, nem aqueles seus trabalhadores poderão parar com Because eles. the first thing I told them, Porque a primeira coisa que eu disse para eles, when you go and preach, quando vocês forem pregar, number one, número 1, these signs shall follow the believers. esses sinais seguirão aqueles que creem. Number one, Número 1, you will have no trouble with the devil. vocês não terão nenhum problema com o diabo. No trouble with the devil. Nenhum problema com o diabo. Poor devil. Pobre diabo. We're full of the Holy Ghost. Estamos cheios do The Espírito kingdom of Santo. God is in us. O reino de Deus está em nós. If the devil has the gall, you know what that is? To hang, E to se o hang diabo around. tiver a coragem de ficar por aqui, Then cast him out. então, vamos expulsar. In my name you shall cast out devils. No Vocês problem. podem expulsar em meu nome, sem problema, o diabo. Move forward. Cast Sai them out. daqui. But you'll find most of them will scatter when you get there. Mas você vai descobrir que muitos deles já vão fugir quando você chega lá. Preachers, listen to me. Pregadores, ouçam-me. I have said many times, Eu já disse muitas vezes. if you will preach the gospel, you won't have to cast Se out você devils. pregar o evangelho, você não vai precisar expulsar demônios. I know that's a little strong, Eu sei que é um pouco forte, because Jesus said, in my name you should cast out devils. porque Jesus disse, em meu nome expulsarão demônios. I'm telling you, Eu estou te dizendo, in the majority of cases, na maioria dos casos, if you will announce the proclamation of the good news of what Jesus did for us in his death and resurrection, se você anunciar a respeito do evangelho aquilo que Jesus fez na sua morte e na sua ressurreição, most of the devils will not be there. a maioria dos demônios não estarão lá. They know that truth is the power. Eles sabem que a verdade é poder. And if they know that you know it, E se eles sabem que você sabe, those devils are cowards. aqueles demônios são covardes. They'll leave. Eles sairão. I'm telling you. Eu estou dizendo para vocês. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Poor devil. Pobre diabo. He's defeated. Ele é derrotado. God has conquered him. Deus já ganhou dele, já o And put conquistou. the Holy Ghost in us. E colocou o Espírito Santo em nós. Will you do some more? Você vai fazer algo mais? Will you restore the kingdom? Tu pode restaurar o reino? He said, you got the wrong idea. Mas ele disse, vocês estão com a ideia errada. You shall do great things. Vocês farão grandes coisas. You will go to all the world. Vocês irão pelo mundo. They had looked to him to do everything. Eles estavam olhando para ele, Jesus, para fazer tudo. But that epoch was finished. Mas aquela época terminou. Now, he was looking to them to do everything. Agora ele estava olhando para eles fazerem tudo. We are his body. Nós somos o corpo dele. During the war in France, Durante a guerra na França, a bomb fell near a little chapel, and they had a statue of Jesus. durante a guerra na França, uma bomba caiu perto de uma capela onde eles tinham lá uma estátua de Jesus. And it broke it apart. E a quebrou. The villagers loved their little their statue that stood out in front of the E as pessoas daquela vila amavam aquela estatueta de Jesus lá. They lovingly scurried through the area, picking up all the pieces. E eles começaram a correr naquela área, pegando todos os pedacinhos They put it together.
e colocaram em They obra. never could find his hand. Mas eles nunca conseguiram achar as mãos dele. But the artist of the village put it together. Mas tinha um artista naquela vila e colocou fez alguma coisa lá. The break mark represented his scars of suffering for him. E aquelas marcas representava o sofrimento por ele. Someone said, "What good is our Christ without hands?" E alguns diziam, que bem faz o nosso Cristo sem as suas mãos. And that gave somebody an idea. E aquilo deu para alguém uma ideia, trouxe alguém. And he went to the plate maker Ele foi para um homem que fazia prata and had a plaque engraved. e tinha uma placa lá subscrita lá. And in the night he went and affixed it to the base of the statue. E à noite ele foi e fixou aquela placa lá na base da estátua. The next day the villagers noticed it and read it. No dia seguinte, aquelas pessoas do vilarejo vieram e leram. It said, "I have no hand but your hand." E aquela estatueta estava escrita assim: eu não tenho mão, mas a sua somente. Did we have that idea? Você entendeu a ideia? That's who we are. É isso que nós We are the body of Christ. Nós somos o corpo de Cristo. If we won't do it, he can't do it. Se nós não fizermos, ele não vai fazer. He sat down. Ele está He sentado. finished his work. Ele terminou a sua obra. He committed his ministry to us. E ele passou o ministério dele para nós. We're an honored people. Nós somos pessoas honradas. You believe it? Você crê nisso? Stand to your feet. Levante-se agora. Hallelujah. 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 Aleluia. Oh, hallelujah. Aleluia. Hallelujah. The seed of truth is powerful. A semente da verdade é poderosa. You believe it? Você crê nisso? Put your hands right here. Põe as suas mãos assim. Say, "Here am I, Lord, send me." Diga assim: estou aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. You have come to live in me. Tu viestes viver em mim. I don't want to limit you. Eu não quero te limitar. Women, just the women repeat this now. Muitas mulheres repitam agora: Lord, I'm a woman, Senhor, eu sou uma mulher, but I also am the body of Christ. mas eu também sou do corpo de Cristo. Help me never to limit you. Ajuda-me a jamais te limitar.